Olá, minha gente dessa família linda, dessa família abençoada, que é a família do caminho. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero responder uma pergunta que me é feita frequentemente e que eu tenho respondido muito, porém de forma individual às pessoas. Mas eu achei por bem fazer esse vídeo para que ele fique aqui à disposição de vocês para sempre e todas as vezes que alguém tiver essa dúvida e encontrar esse vídeo, ser ajudado através da resposta. Eu já quero logo te convidar para se inscrever, para ativar o sininho de notificações e logo após a vinheta nós vamos ao vídeo. E a pergunta que me é feita frequentemente é: a cerimônia de apresentação de crianças na igreja é uma cerimônia bíblica? Tem base bíblica? Bom, antes de nós irmos para a resposta, vamos às notas de rodapé. Todas as vezes nesse vídeo que eu usar a palavra igreja, entenda que eu estou falando de templos, de prédios e não da verdadeira igreja, que são pessoas. Porém, eu quero seguir a linha de raciocínio da pergunta e usar a palavra igreja no contexto da pergunta que me foi feita, tá bom? Porém, igreja não são lugares, igreja não são templos, igrejas são pessoas. Nesse vídeo, sim, eu vou usar a palavra igreja para me referir a templos. Tendo dito isso, minha irmã, você me perguntou se a prática, se a cerimônia de apresentação de crianças na igreja tem base bíblica. Eu acredito que a pergunta foi feita de maneira equivocada, porque se você estiver procurando base bíblica para alguma coisa, você vai encontrar não apenas para apresentar crianças na igreja, mas você vai encontrar base bíblica para muita coisa que não deve ser feita. Por exemplo, você vai encontrar base bíblica para apedrejar um filho rebelde, desobediente, por exemplo. Ou você vai encontrar base bíblica para cortar a mão de uma mulher que se intromete na briga de um marido. Então a pergunta não deveria ser se há base bíblica, e sim se há base no Evangelho. E partindo por esse ponto de vista, a resposta é não. Não existe obrigatoriedade, não existe nenhuma regra ordenando que alguém leve o seu filho, seu bebê recém-nascido a uma igreja para ser apresentada pelo pastor, para ser apresentada a Deus. Eu sei que quando a gente tem um filho, principalmente quem é pai de primeira viagem, né, ele quer muito apresentar a criança para as pessoas. Mas fique sabendo que essa cerimônia não fará do seu filho mais ou menos abençoado do que qualquer outra criança. Eu acredito que você pode também apresentar a sua família. Quem são os principais interessados, né? São as pessoas que estão ao seu redor, são as pessoas que convivem com você. Esse sim é bem legal você apresentar a eles, fazer aí um churrasco, convidar, fazer uma festa e chamar para poder apresentar o filho. Aí alguém vai me dizer assim: mas Charlison, Jesus foi apresentado no templo e ele estava deixando o exemplo para a gente apresentar os nossos filhos também. Será que o contexto em que Jesus foi apresentado no templo reflete a nós hoje, igreja com I maiúsculo, igreja de verdade? Vamos ver em qual contexto Jesus foi apresentado no templo? Vamos para o Evangelho. Em Lucas, no capítulo de número 2 e no versículo 21, versículo 22, vamos ler o que está escrito. Uma semana depois, quando chegou o dia da circuncisão do menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus ele foi circuncidado. E a circuncisão é uma ordenança da lei de Moisés. Os pais de Jesus, como judeus, precisavam obedecer essa lei. Então, quando Jesus completou o tempo da circuncisão, ele foi levado para ser circuncidado, tá bom? Vamos lá, versículo 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação conforme manda a lei de Moisés. Conforme manda a lei de Moisés. Então levaram a criança a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram ali também para oferecer sacrifícios, 2 rolinhas e 2 pombinhos, como o Senhor ordenou na lei de Moisés. Então, gente, vamos lá. Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, para cumprir uma ordenança da lei de Moisés. Todo primogênito deveria ser separado ao Senhor.
ok? Então, isso aí está lá na lei de Moisés, é uma cerimônia da lei de Moisés. Outro detalhe que eu quero deixar para você é, existia o prazo estabelecido lá na lei de Moisés, que era para purificação após o nascimento. Para crianças do sexo masculino, esse prazo era de 40 dias. Se fosse menina, o prazo de purificação era o dobro, tá? E Jesus, então, cumprindo esses dias da purificação, ele foi levado pelos seus pais, repito, a fim de cumprirem uma ordenança da lei de Moisés, uma ordenança cerimonial. Aí agora eu te faço a seguinte pergunta: a lei cerimonial foi cumprida? Sim, se foi cumprida por Jesus e ele cravou na cruz, não há necessidade para nós hoje, igreja com I maiúsculo, estarmos replicando essas cerimônias da lei de Moisés. Então, minha irmã, a resposta para a sua pergunta é sim, existe sim base bíblica para apresentar uma criança em uma igreja. Agora, não existe base no evangelho. O que as pessoas não conseguem entender é que Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés. Jesus nasceu e cumpriu, obedeceu às leis de Moisés. Para quê? Para que por meio dele aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés fossem livres, libertos dessa lei. É por isso que ele disse tetelestai lá na cruz. Quando ele disse tetelestai, ele estava dizendo: está cumprido, está consumado, está feito. As exigências da lei foram satisfeitas em mim. Então, a partir de agora, vocês estão livres para não estar debaixo do jugo da escravidão da lei. Minha irmã, se você quer apresentar em uma igreja a fim de mostrar para as pessoas que você tem ali a proximidade, ok, faça. Mas não leve isso para o lado cerimonial, como se fosse uma ordem de Deus, para que seu filho seja uma bênção, porque não, isso não implica em nada, tá bom? Eu acho muito mais vantajoso você apenas apresentar para pessoas que estão ao seu redor, para pessoas que você convive, e isso também se você quiser. Se não quiser também, não vai fazer diferença espiritualmente para o seu filho, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Beijão.